esse assédio, esse tipo de assédio? A gente sabe que o sexual é naquele que é o ato em si. É um fato consumado ou não? Não. As características do assédio, tanto moral como sexual, eles têm alguns elementos distintos, né, diferentes, mas no caso do sexual, existem duas espécies. Sim. A de chantagem e a de intimidação. O assédio sexual busca o opressor, né, o agressor do assédio, obter uma vantagem sexual sobre a vítima. Então, dando como exemplo, um superior hierárquico, né, faz um convite ou ameaça, intimida a vítima, no caso mais explícito, uma mulher, né, a obter uma vantagem sexual para um benefício dentro da empresa. Às vezes uma promoção, às vezes um benefício que ela queira da empresa, às vezes um cargo que ela está pretendendo. Almejando. E tem da intimidação, que seria bilhetes, falar mal dela ou de alguma coisa que aconteceu entre eles para os colegas do ambiente de trabalho dela, né? Porém, eu devo aqui concluir que o livro tratou-se de uma pesquisa que eu fiz, né, de algum tempo, e atualizando hoje, a ascensão da mulher no mercado de trabalho está tão grande, graças a Deus, assim, tá vindo de uma maneira tão... Nós temos a presidente Dilma, nós temos juízas, nós temos diretoras executivas, gerentes... Promotoras, desembargadora, enfim... Enfim, estão atingindo o alto escalão do mercado de trabalho, sim, que eu acho que isso tende a cada vez mais e deve continuar assim, que atualmente está sendo invertido esse polo. Antes era mais o homem que assediava a mulher sexualmente. Há indícios maiores da mulher assediar o homem. A mulher... E consta dessa pesquisa? Consta dos relatos atuais. Dessa, né, evolução. O livro traz a parte histórica, conceitos, características, mas essa evolução vem jurisprudencialmente falando, né, alguns tribunais a gente consegue visualizar isso, que hoje a mulher atingindo esse grau de executiva, às vezes assedia o subordinado dela também para obter uma vantagem sexual, né, ou moralmente falando também, que outros elementos, né? Nossa, que situação. E doutor, numa situação como essa, como a vítima deve proceder? Primeiro, né, ela deve comunicar a pessoa, o empregador, né, o dono da empresa, tudo, existe a hierarquia dentro da empresa, que pode ser que seja só um superior, às vezes um gerente, às vezes um chefe de seção, alguma coisa assim. Ela deve comunicar o responsável superior a dele, né, é o que eu indico, na verdade, é para que faça essa comunicação, às vezes até uma denúncia, se for uma coisa muito grave. Mas uma denúncia formal? Sim, às vezes um boletim de ocorrência, se for o caso, porque a empresa tem responsabilidade, inclusive de indenizar essa pessoa, porque ela sofre danos morais, né? Tanto o moral como o sexual, o dano que vai... a consequência desse dano vai ser moral nela, então ela tem a possibilidade de ganhar uma indenização sobre isso. E a responsabilidade é da empresa, porque ela é responsável pelos atos praticados pelos empregados dela, seja qualquer nível hierárquico. Então, ela deve comunicar, deve procurar um profissional da área, né, tanto advogado ou, dependendo do caso, a polícia mesmo, se for um assédio muito... acentuado. Um abuso muito grande, muito forte, né? Uma situação... Em que já está assim, ficando insustentável. Sim. Ela prosseguir o trabalho dela. Ou que a situação seja uma agressão física, já se tornou uma agressão física, e ela deve procurar, sim, a justiça para rever essa situação. Nossa. E, doutor, nesses casos, a lei brasileira fala e aborda no seu código com relação a esse caso? Não tem um artigo específico que a gente chama de CLT, né, na consolidação das leis trabalhistas do Brasil, não tem um artigo específico que fala sobre o assédio, né? A gente busca complementar a nossa legislação no Código Civil e às vezes no Código Penal, na Constituição brasileira. O prefácio do livro, inclusive, traz, eu tive
o prazer da participação de um colega que a experiência dele na segurança pública trouxe. Ele faz o prefácio do livro justamente sobre o crime de assédio sexual, a esfera criminal. Então, o prefácio justamente fala do crime e aonde isso repercute no mercado de trabalho. Então, na jurisprudência, que a gente chama, né, nesses julgados dos tribunais, é que nós estamos vendo o reconhecimento da justiça quanto ao assédio. O problema é que isso está repercutindo na empresa, porque não repercute só para o empregado, né? A imagem fala assim, mas é a pessoa que sofre o assédio é o principal prejudicado. Nem sempre. Porque a empresa, às vezes, nem sabe que isso está acontecendo da empresa. O empregador, né, o dono da empresa, não sabe que isso está ocorrendo. Por isso que é bom sempre denunciar, sempre informar essa situação, porque a empresa deve intervir. Ela deve extinguir essa situação, porque ela vai ser penalizada. Ou o pagamento de uma indenização, ou a produção desse trabalhador. Porque a consequência de um assédio, seja moral ou sexual, não é só íntima, né? A consequência íntima... Doutor, mas por que a empresa é responsabilizada quando o agressor, na verdade, é um outro funcionário? Não seria conveniente que esse agressor é quem pagasse a indenização à sua vítima e ainda assim respondesse criminalmente? A legislação brasileira do trabalho... porque é o dono da empresa que vai pagar a conta de uma coisa que... A legislação brasileira do trabalho prevê que ela é responsável pelos atos praticados pelos seus empregados. Porém, tem um artigo do nosso código... Aí a gente